Olá, meus alunos do nono ano. Então, ficamos para responder as questões, não foi isso? Vamos analisar cada uma das questões. Vamos ver aqui. Como vocês estão? Está tudo bem? Espero que sim, né? Vocês e a família. Vamos lá do começo. Então, o assunto foi sobre globalização. Vocês assistiram aquele vídeo e ficamos para analisar e responder algumas questões. Espero que vocês tenham respondido, porque é muito importante vocês fazerem essas anotações e tudo que está vendo nessas aulas durante a quarentena, porque aí quando retornarmos a gente vai ter uma noção de tudo que foi aprendido para poder dar continuidade, para revisar, certo? Então, peço a vocês que sempre respondam as questões, que sempre a gente aqui pede, coloca para vocês responderem. Vamos lá, análise das questões sobre globalização. Primeiro, quais são as fases da globalização? No vídeo lá ele mostra, né, logo no começo essas fases. Então, quais são elas? Vamos ver cada uma. A primeira fase. Século XV. Revolução até a Revolução Industrial. Então, do século XV, onde houve as grandes navegações, até a primeira Revolução Industrial. Daí já começou a globalização, porque daí já começou a se expandir, né, os países para outros continentes, quando foi descobrir outras terras. Então, isso já foi se expandindo o mundo, né? Até a primeira Revolução Industrial. Essa foi a primeira fase. A segunda fase foi da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. Aí também já houve uma expansão dos países, né? Da Revolução, porque a partir das revoluções industriais, a primeira, foi daí que eles começaram a procurar mercados, consumidores, e aí foi se expandindo também através dos mercados, né? E até a Segunda Guerra Mundial. A terceira fase foi da Segunda Guerra Mundial até a Guerra Fria. Então, após a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, que foi uma guerra não declarada entre Estados Unidos e União Soviética. Essa foi a terceira fase da globalização. E a quarta fase, a nova ordem mundial, onde após o final da Guerra Fria, né, a queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, começou-se uma nova ordem, onde o socialismo perdeu, né, e o capitalismo começou a se expandir mais ainda. Essa foi a quarta fase da globalização, a nova ordem mundial. Segundo, qual é a relação da Guerra Fria com Hollywood? Dê exemplos de filmes que se relacionam. Analisem aí esses filmes. Aí, se vocês já assistiram um desses aí e você nem sabia que tinha uma relação com a Guerra Fria, né? E que estava sempre promovendo os Estados Unidos. Analisaram? Então,
Hollywood sempre se utilizou de seus filmes para promover uma supremacia dos Estados Unidos sobre a União Soviética. Mesmo quando derrotado, como no Vietnã, onde os Estados Unidos foi perdedor, mas não admitiu. Por isso, Hollywood produziu o filme Rambo, né? Para mostrar o seu suposto poder. Aí a gente vê, mesmo ele, a hora ele ganhando ou perdendo, não importa. O filme de Hollywood vai estar sempre promovendo os Estados Unidos, a sua supremacia. A terceira questão. Como você acha que o mundo se encontra agora? Então, nessa última fase, né, que é na nova ordem mundial. É o que hoje nós estamos vivendo. O quarto. O que é a globalização, então? Depois dessas coisas aí que a gente viu, né? Vamos ver o que será, hein? É um processo em que há uma integração maior entre os países, tanto economicamente quanto sociocultural e politicamente, impulsionada pelas tecnologias de comunicação e aprimoramento dos meios de transporte. Então, como houve um avanço nos meios de comunicações e também nos meios de transporte, o mundo ficou aparentemente menor e a velocidade das coisas ficou bem mais rápido, tudo, né? Os meios de comunicação, ninguém imaginava que pudéssemos, em tempo real, estar conversando com uma pessoa do outro lado do planeta e até vendo essa pessoa com alguns aplicativos nós conseguimos fazer isso, né? Agora mesmo a gente está usando os meios de comunicação para poder estar tendo essas aulas na pandemia. E os meios de transporte também, que foram evoluindo, né, com altas tecnologias, facilitaram também isso aí, porque na época das navegações se demorava meses até para atravessar o Oceano Atlântico e do Brasil para a Europa e vice-versa. E hoje a gente consegue fazer isso em 8 horas com os meios de transporte, no caso aéreo, não é isso? E mesmo os navios estão bem mais rápidos. O que são transnacionais? Dê exemplos. Bom, quando falo em transnacionais, que são as multinacionais, lembramos logo dessas marcas que tem o seu domínio por todo o planeta, né? Um bom exemplo é a Coca-Cola e tem todas essas aí, né? Que vocês estão vendo, muitas marcas que estão no mundo todo, elas têm a sua influência e elas têm as suas atividades, né? Vamos lá ver o que é. As transnacionais ou multinacionais são empresas que desenvolvem suas atividades em várias partes do planeta, possuindo uma sede em seu país de origem. Então, tem a sede lá, onde ela foi originada, e daí ela vai se expandindo e fazendo suas fábricas, empresas, porque às vezes é um restaurante como um McDonald's, e vai se expandindo e fazendo suas filiais pelo planeta. O conceito de tempo e espaço são os mesmos? Então, será? Vamos ver. Com a globalização, as distâncias aparentemente se encurtaram, pois o aperfeiçoamento dos meios de transporte e de comunicação, as transações e fluxos de pessoas, mercadorias e dados levam menos tempo do que se precisavam anos atrás. Por isso, o tempo parece maior e o espaço menor, porque o tempo nós conseguimos fazer mais coisas no tempo que não se fazia antes. Por exemplo, nós conseguimos
às vezes, trabalhar em vários empregos. Por quê? Porque tem um meio de transporte que nos ajuda a levar de um lado para o outro. Não é isto? As transações com dinheiro, dados e bens é bem mais rápida por conta dos transportes e até pelos meios de comunicação mesmo, né? Então, tudo isso faz com que o espaço pareça menor e o tempo pareça maior, porque dá tempo para mais coisas do que acontecia antigamente. O sétimo. Quais são os pilares da economia globalizada? Ou seja, a globalização ela se apoia em quê? Vejam aí essas figuras para ver se vocês têm uma ideia que pilares são esses. Vamos lá? A tecnologia e o capital. O capital que não é somente o dinheiro, são os bens também. E a tecnologia. Em cima desses dois pilares, a globalização se apoia. Oitavo. O que são blocos econômicos? Dê exemplos. Então, aqui a gente vê no planeta quais são esses blocos, né? E os principais, aqueles mais conhecidos. Então, o que são? É um acordo entre estados que visam dinamizar e integrar a economia entre seus membros, reduzindo ou eliminando impostos, taxas e tarifas nas importações, podendo haver circulação de cidadãos dos países envolvidos de forma menos burocrática, além de poder ter uma moeda única entre os membros. Se organizam para melhor competir na economia mundial. Então, são países, né, estados que se unem para poder eles, frente à economia de outros países, eles terem mais força para poder negociar, certo? Tanto importação como exportações. Mas quando está no nível mais avançado, pessoas podem circular de forma menos burocrática e essas pessoas, por exemplo, como na União Europeia, elas podem circular livremente sem precisar estar mostrando passaporte, certo? E até mesmo ir trabalhar, estudar, sem tanta burocracia. Isso também ocorre no Mercosul, né? Não tem tanta burocracia, por exemplo, para você ir para a Argentina, porque Brasil e Argentina faz parte do Mercosul. E quando está num estágio bem avançado, tem uma única moeda que a gente vê no caso da União Europeia, que é o euro, certo? Aí aqui tem os exemplos, né? Aí vem a União Europeia, nesse mapa aí, o Mercosul, o Pacto Andino, o NAFTA, a ALCA. Então aí vocês veem os exemplos. O nono, o que há de negativo no neoliberalismo? Então, como nessa nova ordem mundial, o que tem presente é o capitalismo ele traz o neoliberalismo. E o que é esse neoliberalismo? Aqui a gente vê uma chargezinha, né, com um governante. Pode vir, é seguro, falando para o povo. E aí no meio do caminho, o que é que ele vê? Terceirização, privatização, fim da CLT, retrocesso, né, corte de direitos, fim do SUS. Então, todos os direitos dos trabalhadores, do povo, são cortados no neoliberalismo. O neoliberalismo ele se apoia exatamente nisso, só pensando nos lucros, certo? Então, você vê aí, né, foi colocado alguns aí, né, privatizações, arrocho salarial e Estado mínimo. O que são as privatizações? As privatizações é quando o Estado possui suas empresas
até para dar uma força para o Estado ser mais forte, até numa hora de crise, por exemplo, que a gente está vivendo agora. Se o Estado não é forte, o Estado não consegue sustentar as pessoas que não estão podendo trabalhar por conta do Covid, por exemplo. Então, as privatizações é uma característica do neoliberalismo, onde são vendidas todas as empresas do Estado, o Estado vai enfraquecendo e as empresas ficam sendo pertencentes a particulares e provavelmente os donos são de outros países e até outros estados, né? O arroz salarial, ou seja, cada vez mais o trabalhador ganhando menos, né, sendo arrochado, e o estado mínimo, ou seja, o estado mínimo é quando o governo, o estado em si, ele vai tendo menos possibilidades de manter todo o país. Ele fica cada vez mínimo e o capital particular cada vez maior dentro do próprio país. Nisso quem sofre é a população, porque há cortes de direitos, porque o Estado não vai poder suprir os direitos, porque ele está ficando cada vez menor. Então, por isso, o SUS vai sofrer. Por quê? Porque o Estado não vai ter condição de sustentar o SUS. E numa pandemia, por exemplo, como agora, o SUS é muito importante. Então, se vai cortando verbas, e vai ter uma hora que não vai dar para sustentar o SUS, e aí a população mais carente não vai ter condição de ter uma assistência médica. Fim da CLT. A CLT, o que é? É uma lei que protege o trabalhador. Então, se essa CLT não existe, o trabalhador vai ficar cada vez mais desprovido dos seus direitos, né? E a terceirização, minha gente? A terceirização é quando um trabalhador ele não está diretamente ligado ao patrão. Então, o patrão fica isento de qualquer obrigação. E aí também os direitos do trabalhador vai ficando cada vez menor. Então, isso é o neoliberalismo. Não é bom para o trabalhador, não é bom para a população mais carente. E o 10º, que relação há a pandemia que estamos vivendo com a globalização? Então, que relação é essa, minha gente? Vamos ver aí, né? Vejam aí nesse mapa que o mapa da pandemia ele é bem parecido com o mapa que a gente vê da globalização, onde vai se estendendo, as pessoas vão se deslocando de um lugar para o outro. No caso da globalização, o deslocamento é não só de pessoas, mas de bens, de dados, da economia, mas aí a gente vê também o deslocamento do vírus. Então, a globalização ela colabora por quê? Por conta da facilidade que as pessoas têm na globalização de se deslocar. Essa facilidade vai fazer com que o vírus também tenha facilidade também de se expandir. Vamos ver aí, com a globalização, as distâncias são encurtadas com os meios de transportes modernos, com tecnologias de ponta. Esta situação leva as pessoas a viajarem com maior facilidade, promovendo assim a circulação do vírus, espalhando e contagiando o maior número de pessoas ao redor do mundo, em vários países do planeta. As mudanças nas cidades com o Covid-19. A gente vai botar aqui duas cidades grandes, como São Paulo, né? É uma cidade cosmopolita, é uma metrópole internacional. Então ela recebe um número muito grande de pessoas do planeta e facilitou essa entrada no país, né, do vírus. E hoje uma metrópole vazia. Essa é a visão que temos hoje, né, com essa pandemia. E aqui Nova York também, né, na metrópole internacional, onde pessoas de todo o planeta circulam e agora vazia. Então,
Eu quero mostrar. Primeiro, vamos fazer um pedidozinho. Fiquem em casa, porque uma pessoa pode até falir, né? Por conta que não está negociando, parou. Mas um falido se recupera e um falecido não, né? Por isso fiquem em casa. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o mapa no big.com/covid. Aqui vocês podem ver tudo que está ocorrendo no mundo com relação ao que a gente está passando agora com esse vírus. Vejam bem, no canto aí acima esquerdo, você pode ver a quantidade de pessoas infectadas no mundo, que é de 3.755.341 pessoas. E os casos fatais já tem 263.831. No Brasil, a gente vê aqui ao meio que já tem 126.618 pessoas infectadas. E os casos fatais, 8.588. Já se fala que o Brasil será o próximo epicentro da doença, que atualmente são os Estados Unidos, né? Mas que o Brasil pode ser o próximo. Você pode, com o mouse e dando uma olhadinha nas cidades que você tem interesse de saber como é que tá. Por exemplo, a nossa cidade, Alagoas. Nosso estado, no caso. Tem um total de 1.703 infectados, ativo 1.614, fatais 89. Você pode olhar aqui, ó, São Paulo, por exemplo, que tem 37.853 casos e 3.045 fatais. Você pode também diminuir aqui um pouco o mapa para poder ver mais o planeta. E aqui você pode arrastar também. Pronto, aí aqui você dá uma olhadinha, por exemplo, nos Estados Unidos. E vamos dar uma olhadinha em Nova York, né, que está sendo o epicentro. Arrastei demais, vamos ver aqui se ele para. Pronto, aí. Nova York tem um total de casos de 323.978 casos e fatais 20.597. Então, com esse site aqui, você pode acompanhar tudo que ocorre no mundo, entendeu? Com relação ao Covid. E você pode arrastar, vir para a Europa, diminuir também aqui mais um pouquinho. E aqui você pode ver aqui, ó, Europa, Ásia, África, tudo que está ocorrendo no mundo. E aí você vai vendo aquelas cidades ou países que esteja assim, que você esteja interessado. Por exemplo, aqui é uma cidade da Espanha. Aqui você pode ir para a Itália. Descendo mais. Então aqui você vai vendo todos os casos, certo? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo que a gente foi analisado hoje. E obrigada!